Saudações, queridos e queridas vlog espectadores, ateus, cristãos e todo tipo de gente que exista. Tudo bem? Eu fiz um desafio aos religiosos fanáticos para que eles provassem que Deus existe pelos milagres prometidos na Bíblia, que qualquer um pode fazer. É verdade, qualquer um pode fazer, porque todo mundo tem os mesmos poderes de Jesus Cristo. E eu provo para você. Vai lá em João capítulo 17, versículo 22 e leia, onde Jesus outorga a todos nós o direito de sermos como Ele, o dever até. Por aí você já pega a mentira, que se foi o próprio Jesus que falou isso e ninguém consegue fazer o que Ele disse que dava para fazer, então tem mentira na história. O problema é que Jesus falou isso no tempo dele, mas antes dele, outros grandes homens, só homens, hein? Tinham poderes na Bíblia. Você vê lá os patriarcas, os primeiros pais, Abraão, Moisés primeiramente, Noé também no passado, era um cara muito poderoso, ou foi o primeiro na verdade, e Elias, né, que ressuscitou até gente. Parece que a tônica da Bíblia é essa, que todo mundo, da Bíblia não, o que o Deus hebreu quer dizer é que todo mundo tem esses poderes. Né? É meio implícito, e Jesus fala explicitamente, mas a ideia da Bíblia, quem escreveu a Bíblia, né, tô falando do Deus hebreu, que não existe, porque é um ser humano que escreveu, são os escribas, pessoas que queriam dominar outras pessoas pela religião. Então lá eles querem dizer que você pode fazer milagres, que você pode ressuscitar mortos, que você pode colocar perna e braço em amputados, você pode curar cânceres, e por aí vai. Tudo balela. A própria Bíblia diz que é possível. E não vemos isso na realidade. Lê lá João 17, 22. Na verdade, leia João 17 inteiro, que você vai ver que Jesus diz que o ser humano e a força que ele chama de Deus, Pai, o Pai dele, ou seja, não é Jesus Deus, e sim Jesus Filho dessa força. Ele diz que nós, seres humanos, e o Pai dele, a força, e ele somos um. Somos uno. Está lá com todas as palavras. Tem uma outra passagem, 1 Coríntios 3,16, que diz que nós, seres humanos, somos o templo de Deus na terra. Logo, você não precisa de templo, você não precisa de religião, de igreja, de pastor. Você tem Deus dentro de si. Então, seja imortal, mostre-se imortal, faça os prodígios que a Bíblia diz que dá para fazer. Até agora não vi. A ciência ainda assim capenga do jeito que é por enquanto, ainda mitiga o sofrimento, ou seja, diminui o sofrimento das pessoas. Mas a religião não, a religião causa sofrimento, causa expurgos sociais, ou seja, causa o elitismo. As pessoas que creem em Deus e que creem naquela mentira se acham a elite da sociedade, pessoas cujas quais outras pessoas têm de viver sob julgo delas e de suas regras malucas e irracionais. Inclusive a Bíblia prega o seguinte, para quem leu a Bíblia assim como eu li muito e ainda leio, porque você deve entender daquilo que você critica, daquilo que você vai falar sobre. A Bíblia diz que o povo de Deus é o Senhor de todos os povos. Leia lá. O povo judeu, na visão da Bíblia, são os donos de nós, gentios. Só para explicar, viu? Gentio é todo aquele que não é judeu, ou hebreu. Ou, na verdade, todo aquele que não crê no mesmo Deus dos hebreus. Jeová, Yahvé, e por aí você escolhe o nome. Então, se você não tem essa fé, você é gentil também. É gado do povo de Deus. Ora, será que Deus escolheu um povo somente? Esse negócio de falar que Jesus veio para mudar tudo isso é balela. Porque o próprio Jesus cria que ele era Jesus por ser descendente de uma linhagem judaica pura. Judaica pura ou hebraica pura. Veja bem no que as pessoas creem. Então, leiam esses dois pontos, como eu falei, João 17, 22 e 1 Coríntios. 1 Coríntios 3,16, eu tinha até marcado aqui, que eu às vezes é muito capítulo de versículo, eu me perco. Então leia lá. Se você está indo na igreja hoje, é porque Deus não está agindo na sua vida. Porque se você for ver o que a Bíblia fala,
A Bíblia fala que Deus está com você e você é uma parcela indivisível desse Deus. Essa que é a mágica, a aura mística do negócio. Foi isso que Jesus quis dizer, que nós, Deus e o próprio Jesus, somos a mesma coisa. Não sou eu que estou falando, é questão de interpretação da Bíblia. Leia. Você pode interpretar a Bíblia do jeito que você quiser, você não precisa de nenhum líder religioso para interpretar para você. Porque senão não adianta você ter fé em Deus se a sua fé é a fé do líder religioso. Cadê a sua fé? Cadê o seu entendimento da Bíblia e das coisas que você crê? Eu já estou com o saco cheio de nego entrar aqui no meu perfil e mandar e-mail para mim me criticando, falando citando grandes obras de grandes seres humanos do passado, Sócrates, Platão, Descartes, o próprio Jesus, Buda. Isso aqui não é só para religião que eu estou falando, não, para todos os aspectos da vida. Aonde está o seu entendimento desse mundo? Do seu redor? A sua visão, o que você percebe, a sua percepção, a sua digestão da sua vida e da vida que o cerca, das outras vidas e do mundo que o cerca. Será que você vai sempre viver pela vida dos outros, pelo entendimento dos outros do mundo? E o seu? E a sociedade que você está criando baseada em preceitos de outras pessoas que já morreram há muito e de outras pessoas que estão aqui hoje ministrando e monitorando e mandando na sua vida? E o seu entendimento da vida, das coisas que lhe cabem, das coisas que você sente, que você respira, que você vê, que você participa, aonde está o seu eu verdadeiro? Você vai viver sempre pela obra dos grandes mestres do passado? E você não é mestre de você? Mestre do que você percebe da vida, da sua vida e da dos outros? E esse mundão todo que está aí para você andar e participar dele, você não participa? Você prefere participar pela visão de outra pessoa? De outro ser humano? Tô com o saco cheio de ver até intelectuais que vêm aqui no meu perfil me criticar, intelectuais religiosos, intelectuais sociólogos, intelectuais que vêm citar outras pessoas para eu me nortear pela vida da literatura deles. Dessa literatura que esses intelectuais da agora absorveram de pessoas do passado, querem que eu me baseie nisso. Não, eu vivo no hoje, eu tenho as interpretações de hoje. E aqueles grandes do passado, se vivessem hoje, teriam a interpretação do hoje. E o hoje é diferente do ontem, há uma evolução. Pense por si. Então, se você está indo num templo religioso, se você está seguindo líderes religiosos, esse assunto que eu falei agora, esse tópico agora, essa interseção que eu fiz agora, rapidinha, é para dizer, eu estou falando com todo mundo, não só religiosos, mas agora eu estou falando só para você religioso. Você religioso não precisa seguir ninguém, siga o seu entendimento da sua espiritualidade. Acabe com esse negócio de líderes religiosos que só querem seu dinheiro. Se você, pensa comigo, se você está indo num templo religioso, é porque Deus não está agindo no dia a dia da sua vida. Você está indo lá, pura e simplesmente, todos os dias que você vai, para reiterar a fé que você tem em algo que não está acontecendo. Porque se você for seguir o que a Bíblia diz, Deus está com você a todo instante. Se está com você a todo instante e você tem os poderes outorgados por Deus e por Jesus na Bíblia, por que você está indo no culto religioso? Por que você está seguindo a ideologia de alguém? Porque esse Deus poderoso, maravilhoso, não está agindo na sua vida. Por que você está sempre na merda? Está sempre precisando de alguma coisa? Por que esse Deus não lhe provê, se você tem tanto poder para prover para si mesmo, em nome desse Deus? Já parou para pensar, fanático religioso, que você não está oxigenando o seu cérebro? E vocês que entram em contato comigo, até intelectuais de outras áreas, vocês também estão deixando de viver a vida de vocês. Vocês não estão vivendo a vida de formadores de opinião. Vocês estão seguindo a opinião de formadores de opinião. E a sua própria? Enquanto você seguir formadores de opinião, você não vai formar a sua. Enquanto você formar opiniões baseadas nas opiniões de outros, sem analisar o fato cru, você nunca vai ter a sua. É o mesmo para você, religioso fanático. Pense bem. Pense bem. Eu continuo com o desafio, eu pago do bolso. Se aparecer alguém que faça os milagres que está dizendo na Bíblia que é possível de se fazer, eu pago do bolso. E eu garanto que outros ateus aí também, outras pessoas que têm um pouco mais de oxigênio no cérebro, também vão me apoiar. Então tá aí, tá a resposta do desafio. Leia a Bíblia, leia os tópicos, os capítulos e versículos que eu falei
E você que é intelectual de qualquer área que me critica, comece a pensar por si, por favor, e você religioso também. Tchau.